Olá, sou Bezerra, sou um discípulo amado de Jesus, processo contínuo de restauração, que luta aí com a depressão, que luta com a baixa autoestima, com complexo de inferioridade, mas passando aqui para dar um testemunho, falar um pouquinho para você do que é realmente lutar com essa depressão, como vencer, como Deus tem me dado a oportunidade de vencer, um dia de cada vez. Não é fácil, porque uma das coisas são os rótulos, o que é depressão, o que não é, como definir. E aí o pessoal vai falando, depressão é isso, depressão é aquilo, e eu precisei realmente, a primeira coisa foi identificar que é depressão, que simplesmente é só uma tristeza. Às vezes me batia aquela tristeza curta, eu já achava que era uma depressão, e não é. Depressão é algo bem mais profundo, é uma coisa que realmente domina, consegue dominar, e eu durante muito tempo, a minha história é interessante que em 2004 eu passei na Universidade Estadual do Ceará, passei para cursar História e achei que era o cara, achei que eu tinha conseguido, tinha entrado e agora eu ia. E quando eu cheguei na universidade eu não consegui realmente encarar, não consegui dar conta do estudo, e aquilo foi o suficiente para que o complexo de inferioridade me batesse, para que eu ficasse mal, para que eu não conseguisse realmente achar que tinha sentido para a vida. Então eu olhava para tudo aquilo e dizia, cara, eu não valho nada, eu não tenho nada. E foi aí que eu comecei a entrar nesse processo depressivo, né? 2004, 2005 eu já estava tomando medicação, abandonei a faculdade pela primeira vez, momento delicado para a minha vida, abandonei a UES, e em 2006.2 eu volto cursando algumas cadeiras, as cadeiras periféricas, aquelas que eu achava que dava para fazer, e no início de 2006, 2007.1 eu tiro um e-mail numa prova, aquilo ali é o suficiente para me jogar fora tudo e dizer, cara, não tem mais jeito, minha vida não tem sentido, eu vou dar um jeito nela. Então eu achava que eu poderia dar um jeito, né? E foi ali que eu saí dali certo para ir para um terminal, que era o terminal de Parangaba, muitos nós conhecemos, muitos de vocês talvez conheçam, e eu fui ali certo que ia tirar minha vida. Aquilo ali para mim era a melhor solução. E eu fui para o terminal de Parangaba e foi ali que tudo começou a mudar. Porque até então eu já tinha uma caminhada cristã, eu já era da igreja, batista, central. Eu tinha entregue a minha vida, na verdade eu tinha entregue a minha vida para Deus. Mas eu não tinha entregue as minhas vontades, eu ainda tentava fazer tudo do meu jeito. Passar no vestibular, eu achei que era com as minhas forças, não tinha sido Deus que tinha me dado. Então eu não reconhecia, por mais que eu estivesse caminhando, eu não reconhecia que realmente eu precisava abrir mão, eu precisava entregar tudo nas mãos do Senhor, deixar Ele cuidar. E naquele dia, quando eu chego no terminal, pronto para dar cabo da minha vida, resolver a minha situação, que era o que eu pensava, vou resolver a minha situação. E na hora de me jogar debaixo de um ônibus, eu lembro que eu decidi pedir ajuda. Eu liguei para um amigo, até hoje eu lembro desse amigo, até hoje eu celebro com alegria. Eu liguei para esse amigo e esse amigo disse, cara, não sai daí. Não faz isso, sai daí, pega aí teu celular, não desliga, eu vou ficar contigo na linha. E esse rapaz ficou comigo até eu chegar em casa. Isso era uma quinta-feira. E quando eu chego em casa, eu passei a noite chorando. Eu não entendi o que era, muito menos minha esposa. O fato é que quando foi no outro dia, eu decidi procurar esse programa chamado Celebrando Restauração, que tanto tem feito a diferença na minha vida. Tanto fez a diferença e tem feito na minha vida até hoje. Fui procurar o programa e lá eu vou visitar uma sala de homens que lutam com depressão. E foi ali que eu percebi que o meu problema era isso aqui, ó. Era mínimo. Eu fui para uma sala achando que quando chegasse ali eu ia abafar com a minha história, porque eu tinha tentado tirar a vida, porque não. Quando eu chego naquela sala eu encontrei uma realidade totalmente diferente da que eu imaginava. Eu tomava só 2 comprimidos, eu estava aqui querendo me matar. Na hora que começa a roda de partida, que eu termino a minha, um rapaz começa a falar e ele diz, olha, meu nome é fulano, eu luto com síndrome do pânico, eu luto com depressão, eu luto com ansiedade, e eu tomo 12 comprimidos por dia. Ali eu abri os olhos assim, ó, eita, se esse cara tá tomando 12 comprimidos, quer viver, quer tá lutando aí, por que que eu vou morrer? Foi quando eu comecei a lutar, foi quando eu comecei a superar tudo. Hoje eu estou limpo da medicação já há mais de 7 anos, mas crendo, tendo a certeza que se eu precisar tomar medicação amanhã eu vou tomar, porque a medicina é sim uma ferramenta de Deus.
mas só por hoje Deus não me permitiu tomar. Isso não quer dizer que eu não tenha crise, isso não quer dizer que a depressão não exista, ela existe sim, ela tenta pegar no meu pé várias vezes, várias vezes. Qual é a diferença hoje? Hoje eu me conheço, hoje eu sei quais são os gatilhos, o que é que desperta. Então ela tenta pegar, a primeira coisa que eu faço é admitir que eu tenho esse problema, pedir ajuda que antes eu não pedia, passei muito tempo sem pedir. Então na hora que eu percebo aqui os sintomas, eu já admito, eu já ligo para um amigo, ligo para um parceiro de prestação de conta, ligo para alguém, denuncio. Então o primeiro ponto é esse, eu tenho admitido. Gente, isso tem feito toda a diferença na minha vida. Um outro ponto que gosto muito de fazer também é estabelecer realmente um relacionamento com Deus. Rapaz, isso tem feito a diferença. E detalhe, não é fácil. Às vezes quando eu estou nas crises, às vezes quando bate a crise, a minha tendência é me afastar de Deus, é me isolar. E aí eu sei que não é por aí. Eu sei que eu preciso cada vez mais me aproximar dele. E aí eu lembro muito de Elias. Eu aprendi muito com Elias, muito mesmo. Elias vai para o fundo da caverna, Elias pede a morte. Eu lembro dos meus momentos, né? Aí eu lembro Deus dizendo para mim, falando para Elias, falando para mim, dizendo: Bezerra, teu lugar não é na caverna. Tu pode até ficar um pouquinho, mas teu lugar é na frente da batalha. Aí eu dou aquele pulo e digo: eu vou adiante, vou buscar ajuda. Então, estabelecer esse relacionamento com Deus, para mim, tem feito toda a diferença, né? Me autoavaliar diariamente, né? Perceber, tá chegando. Esses dias eu tive crise assim de ansiedade. Voltei a fazer, eu estou fazendo uma pós e a minha luta com o complexo de inferioridade ainda é muito grande. Então todas as vezes que eu tenho que produzir um texto, todas as vezes que eu tenho que encarar o novo, me bate a ansiedade, me bate o complexo de inferioridade, me bate o que eu tenho dito hoje. Não vou ouvir essas vozes aqui. Elas podem até falar um certo tempo, mas tem uma hora que eu digo: chega, não quero ouvir essas vozes, né? Então esses dias bateu crise de ansiedade, fiquei mal por um tempo, mas aí lembrei: epa, não posso ficar na caverna. E aí fui lá, liguei para uma amiga, pedi ajuda, fiz o texto, enviei para a universidade, estou aqui celebrando com vocês. Então que eu tenho feito isso, é isso, me autoavaliar. Percebeu? Vou me autoavaliar, vou ver o que dá para mudar, o que é que está errado, o que é que está me levando novamente a querer despertar esse gatilho. Então, gente, só por hoje eu tenho vivido em vitória, é um dia de cada vez. Às vezes eu brinco, não é nem um dia, às vezes é uma hora de cada vez, é um minuto de cada vez, mas eu me percebo. Uma das grandes coisas para mim hoje é me perceber, é ver o que é e dizer: cara, tá bom, vou vencer, eu vou em frente. Então, só por hoje eu quero agradecer a vocês, só por hoje eu estou em vitória, só por hoje a depressão existe, mas ela não tem domínio nenhum sobre mim, porque eu tenho um Deus, eu tenho um poder superior, Jesus Cristo, que é maior do que ela. Esse é o Bezerra que você está ouvindo hoje.